Fala galera, estamos simplesmente a 2 episódios do final dessa talvez primeira temporada de The Walking Dead City. Galera, ontem durante o nosso grande debate, eu e o Henrique começamos a formular uma teoria que assim ó, simplesmente começou a fazer muito, mas muito sentido, que implica na nossa querida Meg se tornar uma potencial vilã por uma continuidade de The Walking Dead City. E como que isso aconteceria, entendeu? E por que eu comecei a pensar cada vez mais e retroceder cada vez mais na história, tanto dela quanto a sua relação com o personagem do Negan. Isso vindo lá do final ainda de The Walking Dead, da nossa última temporada, as 3 partes da última temporada. E por que isso começou a fazer muito sentido assim? Para começar, tá? Isso vem da onde? Galera, tem uma cena vazada ainda das gravações onde Meg e Negan estão brigando dentro de um prédio. E essa briga entre os dois realmente não é um momento como a gente viu no primeiro episódio lá. É uma briga de verdade, os dois estão com facas e essa briga para chegar num estágio corporal onde até agora, a gente está indo pro 5º episódio, não existiu um motivo claro do porquê que esses dois poderiam se confrontar, né? Como que está estabelecida a relação dos dois até agora, não leva a crer do porquê que esses dois personagens iriam simplesmente do nada, né, entrar num confronto. Tem que ter algo que seja transformador. E daí, a gente começou a brincar muito com essa teoria, assim, do que poderia ser transformador. Algo acontecer com a pessoa que a Meg mais ama. Quem seria essa pessoa? Cara, acontecer alguma coisa de grave com o Rachel Jr. Porque tem uma coisa que é muito importante assim, ó. Faltam 2 episódios e, cara, não parece até agora que Rachel Jr. vai ser resgatado nesses 2 episódios. Porque, pra começar, ele nem teve um desenvolvimento de personagem pra ter uma grande importância, assim. Ele não teve, né? Ele apareceu um pouco no primeiro episódio, ele aparece lá no flashback com a Meg, e depois ele não aparece mais. Ele é um personagem que existe ali como uma motivação, um objetivo para a personagem da Meg, onde tá arrastando o personagem do Negan também. E daí começa a ter envolvimento com tudo aquilo que a gente já tá vendo em The Walking Dead City. Com uma potencial morte do Rachel Jr., cara, pelo sádico psicopata croata na frente da Meg, isso poderia acontecer de a Meg perder aquilo que ela quase perdeu no final da série principal, quando ela queria fazer sua vingança em relação a Pamela Milton. Vamos lembrar, aquele final, principalmente lá, da mudança da B para C, quando o Rachel Jr. já estava sendo colocado em situações de perigo, e tanto que a gente teorizou muito para parecer se algo não aconteceria com ele naquele momento lá. Naquele momento lá. A gente já sabia né, Dead City, a gente já sabia de tudo, né? Mas naquele momento lá atrás, ano passado, a gente não tinha as informações sobre a trama ainda. Principalmente que a motivação de tudo era esse potencial resgate que Meg pegaria Negan e tentaria fazer, né, sobre o Rachel Jr. em Manhattan. A gente não tinha esses detalhes da trama ali, mas a gente já começava a teorizar muito de algo acontecer com o Rachel Jr. lá atrás, em The Walking Dead. A Meg tem toda a situação de vingança lá, e ela tá basicamente sendo consumida por algo completamente, né, podre, ruim. Algo que o Negan sabe muito bem o que é. E é o Negan, que é o personagem que chega pra Meg e avisa, explica, mostra que o principal exemplo é ele, o que ele já passou, e ele sabe muito bem o que é aquele lado, digamos assim, o lado negro da força que está acontecendo lá, que vai levar a Meg para um caminho onde ela não vai ter mais volta, né? E ele consegue o seu objetivo de não deixar a Meg se entregar para esse sentimento todo de vingança e tudo mais, que vai trazer como consequência para os atos que ela iria fazer lá atrás. E agora, esse poderia ser o caminho que a Meg simplesmente se entregaria se algo acontecer com o Rachel Jr. E esse sentimento de vingança, esse sentimento de se entregar literalmente, né, para o tal lado negro da força de The Walking Dead, poderia realmente transformar a personagem, cara, nessa vilã. E seria muito interessante por 2 pontos, tá? Também isso acontecer assim. Primeiro, cara, faria muito sentido. Muito sentido por causa da curva toda do personagem. E é essa curva de personagem que me interessa demais, assim. Porque o Negan, ele é o personagem que tá batalhando o tempo todo e se confrontando o tempo todo para ter uma redenção. Para não deixar mais essas coisas todas que continuam dentro dele ali vencerem o lado bom que ele tem. É basicamente isso. Mas ele está numa curva de transformação de personagem contínua. A Meg, por contrário, ela também teria essa mesma curva de transformação, só que pro outro lado.
e ela se tornando a vilã e o Negan se tornando esse personagem defensor, né, do bem, da justiça e conseguindo não deixar essas coisas que existem dentro dele ali prevalecerem, a gente teria essa inversão de antagonismo acontecendo dentro da série, que seria algo, cara, muito, muito, muito interessante para contar essa história, porque quanto que já foi falado, Negan, o Rick Grimes, se invertesse as posições ali, quem seria realmente o vilão de tudo que aconteceu lá atrás? A gente já teve muito essa conversa, isso já foi debatido muitas e muitas vezes, entendeu? E sempre depende do famoso ponto de vista. Mas, cara, ter essa inversão nesse momento, a Meg se tornar um potencial vilã, e isso ser realmente uma inversão de expectativas para uma potencial segunda temporada de Dead City, é algo que poderia realmente transformar por completo tudo o que fosse acontecer nessa trama, e algo que daqui a pouco também poderia realmente alavancar mais e mais e mais conflitos, dramas e, cara, muita força para essa narrativa que fosse acontecer. Então, se realmente for para esse caminho que The Walking Dead City percorre, é só a gente lembrar do final de The Walking Dead, porque isso já estava numa grande, grande, grande amostra pra gente do que poderia acontecer. E se Meg se entregar para todo, né, esse lado podre, esse lado ruim, esse lado negro da força de The Walking Dead, e fazer essa curva decrescente de personagem, simplesmente ela ser essa antagonista, ser essa vilã, faria, mas muito, muito sentido também para tudo que pode acontecer nesse futuro. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que vocês acham. Vocês quanto fãs, porque isso é uma coisa que me perguntam também, eu quanto fã, cara, qual seria a minha sensação, por mais que eu veja uma explicação, né, dentro da minha cabeça que realmente funcione, do porquê que a Meg se tornaria uma vilã, né, algo racional, não sei eu quanto fã se gostaria de ver isso acontecendo, mas é algo que, muito bem explicado, automaticamente eu daria esse voto de confiança para assistirem na série. Mas e vocês? O que vocês acham sobre tudo isso? E se for por esse caminho, vocês gostariam que isso realmente acontecesse? Coloque abaixo nos comentários para que a gente possa seguir conversando. E não esqueçam que quinta-feira sai o nosso quinto e já penúltimo episódio de The Walking Dead City. Crítica completa aqui no canal. Depois já tem o vídeo com a promo, com a sinopse e a gente podendo teorizar sobre, cara, o grande encerramento que a gente vai ter da potencial primeira temporada de The Walking Dead City. E se preparem, dia 21 de julho, a partir das 4 horas da tarde, ao vivo aqui no canal do YouTube da Take. Cobertura completa tradicional da nossa querida San Diego Comic Con. 2 horas e meia de painel de The Walking Dead. E teremos trailers, teremos confirmações. O que será que vai acontecer nesse painel? Dia 21 de julho, já coloca aí no calendário. Certo, galera? Take 04, viva o sonho aqui.